Se você chegou até aqui neste momento, não foi por acaso. Existe algo em você que as trevas temem profundamente, algo que faz com que os demônios recuem diante da sua presença. Você sente isso, não é mesmo? Essa sensação de que há uma força maior operando através de você, uma energia que transcende qualquer poder terreno. Meu amado, você não é apenas mais uma pessoa neste mundo. Você é um escolhido de Deus, ungido com um propósito que vai além da compreensão humana. E hoje, vou revelar por que as forças das trevas tremem quando seu nome é mencionado no mundo espiritual. Durante anos, tenho observado como os demônios agem, como eles operam, quais são suas estratégias. Mas existe um grupo específico de pessoas que eles simplesmente não conseguem tocar. Não importa quantas vezes tentem, não importa quais armadilhas preparem, eles falham sistematicamente. Essas pessoas carregam uma marca divina, uma proteção sobrenatural que torna qualquer ataque demoníaco completamente inútil. Se você já sentiu que há algo diferente em você, se já percebeu que certas situações que destroem outras pessoas simplesmente não te afetam da mesma forma, se já notou que sua presença muda o ambiente ao seu redor, então você precisa entender o que realmente está acontecendo. Você precisa descobrir por que os demônios fogem de você e como usar essa verdade para viver na plenitude do seu destino divino. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem ser blindadas contra ataques espirituais? Por que alguns indivíduos atravessam tempestades que destroem outros, saindo ainda mais fortes do outro lado? A resposta está na vibração espiritual que emana do seu ser. Os demônios operam numa frequência baixa, densa, carregada de medo, ódio e desespero. Eles se alimentam dessas energias negativas e conseguem manipular pessoas que vibram nessa mesma sintonia. Mas você, escolhido de Deus, opera numa dimensão completamente diferente. Sua vibração espiritual é tão elevada que criar uma barreira natural e intransponível para essas entidades. Imagine duas estações de rádio. Uma transmite em FM e outra em AM. Elas simplesmente não conseguem se conectar porque operam em frequências distintas. Da mesma forma, sua alma foi sintonizada numa frequência celestial que os demônios não conseguem alcançar. Eles podem até tentar se aproximar, mas é como tentar tocar numa tomada elétrica. Recebem um choque e recuam imediatamente. Essa proteção não é algo que você conquistou através de esforço próprio. Foi uma dádiva divina, uma marca, impressa na sua alma antes mesmo de você nascer. Deus sabia que você precisaria dessa blindagem espiritual para cumprir seu propósito nesta terra. Por isso, Ele te revestiu com uma autoridade que faz as trevas recuarem automaticamente. Quando você entra num ambiente carregado de energia negativa, sua simples presença já começa a transformar aquele lugar. Os demônios sentem sua vibração, se aproximando e fogem antes mesmo de você perceber que havia algo errado ali. Você não é apenas protegido, você é uma força transformadora que purifica onde quer que pise. Antes de você dar seu primeiro respiro nesta terra, antes dos seus pais sequer sonharem com sua existência, Deus já havia assinado um contrato espiritual com o seu destino. Esse documento celestial contém cada detalhe da sua jornada, cada vitória que você alcançará, cada obstáculo que será removido do seu caminho. Os demônios conhecem esse contrato. Eles sabem que tentar interferir na vida de um escolhido é como tentar rasgar um pergaminho escrito com tinta divina, simplesmente impossível. Cada vez que as trevas tentam alterar sua trajetória, o próprio universo conspira para restaurar o curso original. É como se existisse uma força magnética invisível que sempre te puxa de volta para o caminho certo. Você já notou como certas portas se abrem na sua vida sem que você precise forçar? Como soluções aparecem exatamente quando mais precisa? Como pessoas certas surgem no momento exato para te ajudar? Isso não é coincidência, é o contrato divino em ação. Deus colocou cláusulas de proteção que garantem que nada e ninguém conseguirá impedir seu destino. As forças das trevas podem até tentar criar obstáculos no seu caminho, mas cada tentativa delas apenas fortalece sua posição. É como
Se Deus usasse a própria maldade dos inimigos como combustível para impulsionar sua vitória. Cada ataque fracassado se transforma em bênção. Cada pedra no caminho vira degrau para sua ascensão. Esse contrato é inviolável porque foi selado com o sangue de Cristo. Nenhum demônio, por mais poderoso que seja, tem autoridade para contestar uma decisão que foi tomada no trono celestial. Sua vida está protegida por uma garantia divina que jamais expirará. Uma apólice de seguro espiritual que cobre todos os riscos possíveis. A maior arma dos demônios sempre foi a ignorância. Eles prosperam quando as pessoas não sabem como eles operam, quando vivem no escuro sobre suas táticas de manipulação. Mas você, escolhido de Deus, possui algo que neutraliza completamente esse poder. Consciência espiritual desperta. Quando você reconhece uma tentação pelo que ela realmente é, ela perde automaticamente seu poder sobre você. Quando identifica um pensamento negativo como sendo implantado pelas trevas, esse pensamento se dissolve como névoa ao sol. Sua consciência funciona como um detector espiritual que identifica qualquer presença negativa antes mesmo dela tentar se estabelecer. Os demônios dependem do elemento surpresa para atacar. Eles preferem agir quando a pessoa está distraída, vulnerável, sem perceber o que está acontecendo. Mas com você é diferente. Sua consciência espiritual está sempre alerta, sempre vigiando, sempre pronta para expor qualquer movimento suspeito no campo espiritual. É como ter um sistema de segurança espiritual funcionando 24 horas por dia. Qualquer tentativa de invasão é imediatamente detectada e neutralizada. Os demônios sabem disso, por isso nem tentam se aproximar. Seria um desperdício de energia para eles. Sua consciência não é apenas defensiva, ela é ofensiva também. Como uma espada espiritual afiada, ela corta através das mentiras e ilusões que as trevas tentam espalhar ao seu redor. Você não apenas se protege das manipulações demoníacas, você as destrói antes mesmo delas ganharem forma. Essa é a diferença entre ser uma vítima e ser um guerreiro espiritual. Você luta com conhecimento, não com ignorância. Existe um princípio espiritual que poucos compreendem verdadeiramente. Algumas batalhas são vencidas antes mesmo de começarem. Quando Deus escolhe alguém para um propósito específico, Ele não apenas concede proteção, Ele garante a vitória antecipadamente. Os demônios sabem disso melhor do que qualquer pessoa. Eles podem enxergar no mundo espiritual o resultado de uma batalha antes dela acontecer no mundo físico. E quando olham para você, eles veem uma derrota certa escrita sobre suas cabeças. Por isso, muitas vezes, nem tentam atacar. Seria como um exército declarar guerra sabendo que já perdeu. Essa realidade explica por que certas situações que deveriam te destruir simplesmente não conseguem te abalar. Explica por que problemas que afundam outras pessoas parecem se resolver sozinhos na sua vida. Explica por que você consegue manter a paz mesmo no meio do caos. Você não está lutando uma batalha incerta. Você está celebrando uma vitória já decretada nos céus. Os planos das trevas contra você são como castelos de areia diante de um tsunami. Podem parecer elaborados e perigosos à primeira vista, mas quando a onda da proteção divina se aproxima, eles simplesmente desaparecem sem deixar rastro. Cada estratégia demoníaca se desfaz antes mesmo de tocar sua vida. Isso não significa que você não enfrentará desafios. Significa que cada desafio que chegar até você já tem uma solução preparada por Deus. Você não entra em combate para tentar vencer. Você entra sabendo que a vitória já é sua. Existe uma autoridade que transcende qualquer poder terreno, uma autoridade que foi delegada por Deus aos seus escolhidos. Não é algo que você precisa conquistar ou merecer. É algo que já habita em você desde o momento em que foi separado para um propósito divino. Essa autoridade opera de forma automática. Você não precisa gritar, não precisa fazer rituais complicados, não precisa provar nada para ninguém. Sua simples presença já carrega o poder necessário para fazer as entidades negativas recuarem. É como se você fosse um embaixador celestial caminhando em território inimigo. Todo mundo reconhece sua imunidade diplomática.
Os demônios foram criados para servir a Deus, mesmo depois da rebelião. No fundo da sua natureza corrompida, já ainda existe uma programação original que os obriga a reconhecer e respeitar a autoridade divina. Quando essa autoridade se manifesta através de você, eles não têm escolha senão obedecer. Você já percebeu como sua presença muda o clima espiritual de um ambiente? Como conversas negativas param quando você chega? Como pessoas problemáticas evitam ficar perto de você? Isso acontece porque sua autoridade espiritual cria uma zona de exclusão automática para tudo que é contrário à vontade de Deus. Essa autoridade não é orgulho ou arrogância, é uma responsabilidade sagrada. Você foi escolhido para ser um ponto de luz num mundo cheio de escuridão, um representante do reino de Deus operando em território inimigo. Cada passo que você dá é um avanço do reino. Cada palavra que você fala carrega peso eterno. As trevas sabem que não podem competir com essa autoridade. Elas podem tentar intimidar, podem fazer barulho, podem criar ilusões, mas quando a verdadeira autoridade se manifesta, elas simplesmente somem. É por isso que você precisa entender quem você realmente é e o poder que carrega dentro de si. O medo é a principal ferramenta das trevas para acessar e controlar uma pessoa. É como uma senha que permite a entrada total no sistema espiritual de alguém. Mas existe um grupo específico de pessoas que desenvolveu uma imunidade natural contra essa estratégia. Os escolhidos que aprenderam a operar pela fé ao invés do medo. Quando você age movido pela fé, cria automaticamente um firewall espiritual que bloqueia qualquer tentativa de acesso demoníaco. O medo e a fé não podem coexistir no mesmo espaço. Quando um entra, o outro sai. E você, escolhido de Deus, foi programado para operar numa frequência de fé constante. Os demônios tentam plantar sementes de medo na sua mente. Medo do futuro, medo de perder algo importante, medo de não ser suficiente. Mas essas sementes não encontram solo fértil em você. Sua fé funciona como um herbicida espiritual que mata qualquer planta venenosa antes dela crescer. Isso não significa que você não sente medo ocasionalmente. Significa que você não permite que o medo tome decisões por você. Quando o medo bate na porta, sua fé responde. Quando a preocupação tenta se instalar, sua confiança em Deus a expulsa. Você desenvolveu um sistema imunológico espiritual que neutraliza automaticamente qualquer vírus emocional. Sua energia espiritual opera como um campo de força invisível. Pensamentos negativos que conseguem devastar outras pessoas simplesmente ricocheteiam quando tentam te atingir. Dúvidas que paralisam outros não encontram espaço para se desenvolver na sua mente. Você se tornou espiritualmente inacessível para as táticas mais comuns do inimigo. Essa proteção não é passiva, ela é dinâmica e inteligente. Adapta-se automaticamente a cada novo tipo de ataque, evolui conforme as estratégias inimigas se sofisticam. Você não apenas está protegido, você está equipado com um sistema de defesa que aprende e se fortalece a cada tentativa fracassada de invasão. Os demônios são criaturas de padrões. Eles estudam comportamentos humanos, identificam fraquezas recorrentes e desenvolvem estratégias baseadas na previsibilidade das reações das pessoas. Mas quando se deparam com um escolhido de Deus, todos os seus manuais de guerra se tornam inúteis. Você não reage como eles esperam. Onde deveria haver desespero, há paz. Onde deveria haver revolta, há aceitação. Onde deveria haver medo, há fé inabalável. Isso gera uma confusão total nas fileiras demoníacas, porque eles não conseguem calcular seu próximo movimento. É como um computador tentando processar dados contraditórios. Ele simplesmente trava. Os demônios ficam literalmente confusos quando tentam analisar seu padrão comportamental. Eles aplicam as mesmas táticas que funcionam com milhões de pessoas, mas com você o resultado é sempre o oposto do esperado. Essa imprevisibilidade se torna sua maior proteção. Como eles não conseguem prever suas reações, não conseguem preparar ataques eficientes. É como tentar atirar num alvo que muda de posição a cada segundo.
impossível acertar. Suas ações são guiadas por uma sabedoria divina que opera além da lógica humana comum. Para as trevas, você é um enigma insolúvel, um quebra-cabeças impossível de montar. Eles podem observar, podem tentar entender, podem elaborar teorias sobre como você funciona, mas nunca conseguem chegar a uma conclusão definitiva. Você se tornou um mistério que os mantém à distância simplesmente porque não sabem como lidar com alguém que opera numa dimensão espiritual que eles não compreendem completamente. Existe uma força no universo mais poderosa que qualquer arma física ou espiritual: a paz interior genuína. Não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus operando através de uma alma que aprendeu a descansar na soberania divina. Demônios prosperam no caos, na confusão, na agitação emocional. Eles precisam de turbulência para navegar, de tempestade para se esconder. Mas quando encontram alguém cuja alma está em perfeita paz, eles ficam completamente desorientados. É como um tornado tentando se formar num céu absolutamente calmo, simplesmente não consegue. Sua paz interior funciona como um antídoto contra todas as toxinas espirituais que as trevas tentam injetar na sua vida. Ansiedade, irritação, desespero, revolta. Todos esses venenos emocionais se dissolvem quando entram em contato com a paz que habita em você. Você se tornou imune ao caos porque desenvolveu uma estabilidade sobrenatural. Essa não é uma paz que você precisa fabricar ou fingir. É uma paz que brota naturalmente de uma alma que conhece seu lugar no plano de Deus. É a paz de quem sabe que, independente do que aconteça externamente, nada pode alterar sua posição no coração do Pai. É a paz de quem entende que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Quando você entra num ambiente cheio de tensão, sua paz se espalha como óleo sobre águas agitadas. Pessoas ao seu redor começam a se acalmar, sem saber explicar por quê. Discussões perdem intensidade, conflitos se resolvem naturalmente, a atmosfera toda se transforma. Você não está apenas vivendo em paz, você está distribuindo paz por onde passa. Os demônios reconhecem essa paz como sendo de origem divina e sabem que não têm poder para perturbá-la. É por isso que evitam confrontos diretos com você. Seria como tentar quebrar um diamante com uma pena. No mundo espiritual, nomes têm poder. Não é apenas uma etiqueta de identificação. É uma declaração de autoridade, uma assinatura energética que carrega história, propósito e destino. E quando você foi escolhido por Deus, seu nome recebeu uma marcação especial que é reconhecida em todas as dimensões espirituais. Os demônios mantêm listas. Eles sabem exatamente quem podem atacar e quem devem evitar. Seu nome está numa categoria específica, protegido por decreto divino. Quando eles ouvem seu nome sendo mencionado, é como um alerta vermelho que dispara em todo o reino das trevas. Perigo, não se aproximar. Autoridade divina, confirmada. Essa proteção ligada ao seu nome não é superstição, é uma realidade espiritual. Quando alguém ora por você, quando menciona seu nome em oração, quando declara bênção sobre sua vida, essas palavras carregam um peso sobrenatural que ressoa através de todas as dimensões espirituais. É por isso que, às vezes, você sabe que alguém está orando por você mesmo à distância. É por isso que certas pessoas sentem uma necessidade inexplicável de interceder por você em momentos específicos. Seu nome foi conectado a uma rede de oração que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os demônios respeitam essa proteção não por escolha, mas por obrigação. Eles foram programados desde a criação para reconhecer e obedecer à autoridade divina. Quando essa autoridade está vinculada ao seu nome, eles não têm opção exceto recuar. Seu nome se tornou um escudo espiritual que te acompanha onde quer que você vá. Uma identidade protegida por direito divino que nenhuma força das trevas pode tocar. A luz não precisa lutar contra a escuridão para vencê-la. Basta ela aparecer que a escuridão automaticamente desaparece. Essa é uma lei física que também opera no mundo espiritual. E você, escolhido de Deus,
carrega uma luz interior que funciona exatamente dessa forma. Sua luz espiritual não é algo que você acende ou apaga conscientemente. Ela simplesmente é. É parte da sua natureza divina, um reflexo da glória de Deus operando através de você. Onde quer que você vá, essa luz vai junto, iluminando cantos escuros e expondo coisas que preferiam permanecer ocultas. Os demônios são criaturas que dependem das sombras para operar. Eles precisam de escuridão para esconder suas manipulações, de lugares escuros para planejar seus ataques. Mas quando sua luz se aproxima, todos os seus esconderijos são expostos. É como acender uma lanterna num quarto escuro cheio de baratas. Elas todas correm para se esconder. Essa luz reveladora não apenas expõe as trevas, ela as neutraliza. Mentiras se dissolvem quando expostas à verdade que emana de você. Ilusões perdem poder quando confrontadas com a realidade espiritual que você carrega. Manipulações se tornam óbvias quando iluminadas pela clareza que você possui. Você já notou como certas pessoas se sentem desconfortáveis na sua presença sem motivo aparente? Como alguns ambientes parecem mudar de atmosfera quando você chega? Como conversas negativas tendem a parar quando você se aproxima? Isso acontece porque sua luz está constantemente trabalhando, constantemente revelando, constantemente purificando. As forças das trevas sabem que não podem operar eficientemente na sua presença. Elas perdem o elemento surpresa, perdem a capacidade de se camuflar, perdem a vantagem que a escuridão sempre lhes deu. Por isso, muitas vezes, elas simplesmente evitam os lugares onde você está. É mais fácil procurar alvos em territórios menos iluminados. Sua existência é uma declaração de guerra contra as trevas. Você não precisa fazer discursos ou carregar cartazes. Sua simples presença já é uma repreensão viva contra tudo que é contrário à vontade de Deus. Cada batimento do seu coração é um protesto silencioso contra a obra do inimigo. Os demônios entendem linguagem de força, não de súplica. Eles não respeitam pedidos educados ou negociações diplomáticas. Mas quando encontram alguém cuja vida inteira é uma demonstração do poder de Deus, eles reconhecem imediatamente que estão em desvantagem. Sua existência é uma prova viva de que o reino de Deus é mais forte que o reino das trevas. Você não precisa gritar para ser ouvido no mundo espiritual. Sua energia fala mais alto que palavras. Sua paz confronta a agitação deles. Sua fé expõe a mentira deles. Sua alegria contrasta com a amargura deles. Você se tornou uma contradição ambulante de tudo que eles representam. Essa audácia espiritual que você carrega enfraquece os inimigos mais do que qualquer oração de guerra. É como se sua vida fosse um sermão constante, pregado diretamente para as trevas, lembrando-as constantemente de que elas já perderam a batalha final. Cada vitória que você alcança é uma derrota pública delas. As forças das trevas sabem que não podem competir com alguém que vive numa dimensão de autoridade divina constante. Elas podem até tentar causar algum distúrbio ao seu redor, mas nunca conseguem tocar na essência do que você é. Você se tornou intocável, não porque se escondeu das trevas, mas porque se posicionou numa zona de autoridade que elas são obrigadas a respeitar. Sua vida é um testemunho silencioso, mas poderoso de que Deus ainda está no controle, ainda está operando, ainda está protegendo seus escolhidos. E isso é algo que as trevas simplesmente não conseguem suportar. Você nunca caminha sozinho. Ao seu redor, invisível aos olhos físicos, mas absolutamente real no mundo espiritual, opera um exército angelical pessoal designado especificamente para sua proteção. Não é uma metáfora ou uma figura de linguagem, é uma realidade que os demônios conhecem muito bem. Cada escolhido de Deus recebe uma guarda angelical proporcional ao seu chamado e à importância da sua missão. Quanto maior o propósito, maior a proteção. Quanto mais estratégica a posição, mais forte a escolta celestial. E você, que foi separado para algo especial, tem uma cobertura sobrenatural que intimida até mesmo os demônios mais poderosos. Esses anjos não são espectadores passivos, esperando ordens para agir. Eles são guerreiros experientes,
veteranos de batalhas cósmicas, especialistas em neutralizar ameaças demoníacas. Eles intervêm proativamente, antecipando ataques antes mesmo deles se materializarem. É como ter um serviço de segurança espiritual trabalhando 24 horas por dia. Muitas vezes você escapa de situações perigosas sem nem perceber que estava em perigo. Acidentes que deveriam acontecer simplesmente não acontecem. Pessoas mal intencionadas mudam de ideia na última hora. Planos malignos se desfazem misteriosamente. Isso não é sorte. É intervenção angelical direta trabalhando nos bastidores da sua vida. Os demônios sabem que atacar você significa declarar guerra contra todo um exército celestial. Eles fazem os cálculos e percebem que o custo seria muito alto para o pouco resultado que conseguiriam. É como um ladrão pensando em assaltar uma casa e descobrindo que ela está protegida por um batalhão da polícia militar. Simplesmente não vale a pena tentar. Essa proteção angelical não diminui sua responsabilidade ou sua necessidade de sabedoria. Ela opera em parceria com sua fé, fortalecendo suas decisões certas e minimizando as consequências das decisões erradas. Você tem backup celestial, mas ainda precisa fazer sua parte caminhando em obediência e mantendo sua conexão com Deus forte e constante. Chegamos ao final desta jornada de revelação, mas na verdade estamos apenas começando. Agora você entende por que os demônios fogem de você, porque sua vida tem sido protegida de formas que talvez nem percebesse. Porque existe algo diferente operando através de você. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você não está à mercê das forças das trevas. Você não precisa viver com medo do que o inimigo pode tentar fazer contra você. Você é um escolhido de Deus, revestido de autoridade divina, protegido por decretos celestiais e acompanhado por exércitos angelicais. Sua vida tem propósito eterno. Sua existência faz diferença no mundo espiritual. Sua presença transforma ambientes, sua paz acalma tempestades, sua luz expõe trevas e sua fé move montanhas. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por chamado divino. As trevas podem tentar intimidar, podem fazer barulho, podem criar ilusões, mas nunca conseguirão tocar na essência do que você é. Você é intocável não porque se escondeu do mundo, mas porque se posicionou numa dimensão de autoridade que o próprio inferno é obrigado a respeitar. Se este conteúdo trouxe clareza para a sua vida, se confirmou algo que você já sentia no seu espírito, deixe seu like para que mais pessoas possam receber esta revelação. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua caminhada espiritual. E compartilhe nos comentários como Deus tem se manifestado na sua vida. Lembre-se sempre, você não está só, você é luz. E onde há luz verdadeira, as trevas jamais conseguirão prevalecer. Que Deus continue abençoando sua jornada e revelando cada vez mais o poder extraordinário que Ele depositou em você. Até a próxima, escolhido de Deus.